Sejam bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês estejam bem. E o concurso tá chegando, galera. O concurso tá chegando. E essa aqui é minha última aula com vocês sobre matemática para o BNB. Por quê, professor? Porque nós de fato zeramos o edital. Se você acessar a nossa playlist, tem do tópico 1 até o tópico 6, tudo de matemática financeira que você vai precisar para fazer a prova, certo? Bom, e repito, caso haja dúvidas, você pode comentar nos vídeos, pode comentar em qualquer vídeo. Professor, faz um vídeo falando sobre isso. Professor, faz um vídeo falando sobre aquilo, certo? Que aí, à medida do possível, à medida dos pedidos, eu vou fazer sim. Outra coisa, lá no edital, se você olhar minuciosamente, você vai ter sobre taxa de retorno e taxa e custo efetivo, custo real. Essas duas coisas estão diretamente ligadas ao vídeo de taxas que eu fiz anteriormente, que fala sobre taxa aparente, taxa real e etc. E aí as coisas estão diretamente relacionadas. Quando você lê as perguntas, você vê que de fato é uma questão de taxa disfarçada. Então, recomendo você assistir o vídeo de novo de taxas antes de fazer questões sobre custo efetivo, por exemplo. Bom, vamos lá. Para encerrar a nossa playlist, nós temos o sistema Price, ou o sistema de prestações constantes, ou o sistema francês. Ele pode aparecer com esses três nomes para ti, nas questões. Bom, qual é o grande lance dele? O grande lance dele está no nome, que é o sistema ter prestações constantes. E aí, o que é que isso aqui me dá? Isso aqui me dá um pensamento muito parecido com o saque, só que levando a prestação e não a amortização, certo? Então vamos começar. Começando. Primeiramente, a gente tem que lembrar o que é amortização aqui pra gente dentro da matemática financeira. Que por vezes a gente pode falar que é pagar uma dívida, diminuir uma dívida no nosso dia a dia, né? Eu tenho financiamento, eu vou amortizar meu financiamento, aí eu dou uma pagadinha ali naquele montante. Mas aqui pra gente, a amortização é o processo da extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos. É basicamente um parcelamento. Entre grandes aspas, é um parcelamento. Só que um parcelamento tem parcelas, certo? E uma parcela, como a gente viu no vídeo anterior, é composto tanto de juros quanto de amortização, certo? Então, apenas a amortização atua para extinguir a dívida. Os juros, você tem que pagar o dinheiro, o uso do dinheiro no tempo, basicamente, né? Então, a gente tem aqui vários tipos de sistema. Hoje a gente vai atingir o sistema Price, certo? Então, vamos começar aqui o que é que ele traz pra gente, beleza? O sistema Price possui algumas características que devem ser esclarecidas antes de vermos as fórmulas. Amortizações crescentes e parcelas constantes, juros decrescentes. Lembre-se, os juros sempre vão ser decrescentes porque não faz sentido você ter um juros crescente numa aplicação longa, certo? Senão a dívida não ia acabar nunca. Bom, por que amortizações crescentes? Porque aqui, como a nossa parcela ela é fixada, ela é travada, a gente tem um pequeno manejo dessa parcela, que eu vou já explicar no próximo slide. E vamos lá, parcela constante está literalmente no nome, né? Sistema Price, sistema de parcelamento constante. Então, o que é que eu quis dizer com o lance da amortização? O sistema Price possui a prestação constante, mas como a prestação é amortização mais juros, a participação de cada um desses dois caras vai mudando de acordo com o tempo, certo? Então, o que eu quero te esclarecer é que no começo você amortiza pouco e paga muitos juros. Com o decorrer do tempo, esses juros vai diminuindo da prestação e a amortização vai aumentando. Então, em uma parcela, por exemplo, primeira ou segunda parcela, você paga muitos juros e não amortiza quase nada, certo? E quando a dívida vai correndo, quando os juros vai correndo, você tem o quê? Você tem que a parcela ela é composta muito mais de amortização. Então, sua dívida real só vai diminuir lá para o final. Porque boa parte do início do seu financiamento, do seu pagamento do empréstimo, você vai estar só pagando os juros, certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, eu financiei um apartamento, comprei... Vamos dizer o seguinte, peguei um empréstimo para comprar uma casa ou comprar um carro e dei lá 150 mil. E aí parcelei em 360 meses, né? Que é o financiamento de uma casa, por exemplo. 150 mil, vou comprar uma casa.
e aí arrochei na caixa. O que acontece? Acontece que os primeiros meses você vai ter os juros em cima dos 150 mil sendo pagos nos primeiros meses, e aí sua conta não diminui. Basicamente, ela não diminui. Ela sai de 300 do mês 360 até o mês 300, por exemplo, você vai pagar 5 anos só juros, só juros, só juros. Quando eu digo só juros, é força de expressão. A parcela da amortização, a parte da amortização dentro da parcela, ela é mínima, certo? E com o decorrer do tempo, você vai pagando mais e amortizando, certo? Eu acho que ficou claro. No começo, você paga muitos juros e amortiza pouco. Com o andar da carruagem, os juros vai sendo reduzido e a amortização vai aumentando dentro da parcela, certo? Então vamos lá. Agora chega a parte que o caldo entorna. Por quê? Porque lá no saque é tudo muito bonito, tudo muito simples de enxergar. Aí aqui, quando a gente vai para as contas, elas têm fórmulas um pouco mais complexas, beleza? Então, ó, seguindo para as contas, o primeiro a ser calculado é a prestação, né? O sistema price é o foco. Então, a gente tem prestação é igual o saldo devedor, que multiplica essa fração, certo? Essa fração é I vezes 1 mais I elevado a T, aquela constantezinha, aquele númerozinho lá que aparece na fórmula do montante dos juros compostos. E aí, dividido por 1 mais I elevado a T menos 1. Certo. Professor, muito estranho. Concordo, muito estranho. Só que, muitas vezes, essa coisa, 1 mais I elevado a T, a questão vai te falar quanto é. Por exemplo, se a taxa é 1%, vai ser 1 mais 0,1. Então, ele vai te falar lá, 1 mais 0,1 elevado a 3 é tanto. Então, a questão já vai te dar o mid-boiado, certo? Tu vai só jogar na fórmula e deixar lindinho. A observação é que as parcelas são iguais todos os meses. Então, quando a gente for lá para a tabela, no quadro, a gente vai começar preenchendo a coluna das parcelas, certo? Bom, e agora? E agora que, dependendo da questão, particularmente na minha pesquisa que eu fiz para esse vídeo, apareceu os dois tipos de informação, certo? A observação aqui para ti. Às vezes, a gente não vai precisar usar aquela fórmula feia. A gente vai precisar usar essa horrorosa aqui, certo? Então, ó, em vez de usar aquela fórmula aqui para parcela, eu vou ter que usar essa fórmula aqui para parcela. Que pelo matematiquês é a mesma coisa. Só que depende do quê? O valor de cada prestação depende substancialmente dos dados fornecidos pela questão. Então, por vezes, teremos que utilizar a segunda opção de fórmula, que é essa daqui. Então, o que é que você vai ter que observar? Você vai ter que observar se a questão está te dando um 1 mais I elevado a T com expoente positivo ou negativo. Porque se ele for negativo, tu vai usar isso aqui. Se ele for positivo, tu vai usar isso aqui, certo? Ok. Aí agora vem o restante, né? O restante é os juros. Os juros continuam sendo calculados da mesma forma, bem tranquilo, certo? Lembrando que esse 100 aqui é o da porcentagem já, beleza? Então se é 3%, eu vou só botar 3 aqui e o porcento já tá aqui embaixo. E por último, porém não menos importante, a amortização ela é calculada fazendo aquela subtraçãozinha. Prestação é igual a juros mais amortização. Então pego os juros e trago para cá. Então a amortização vai ser prestação menos os juros e o próximo saldo é o saldo devedor inicial menos a amortização. E aí você vai amortizando. Bom, temos algumas coisas para conversar agora lá no quadro. Vamos para lá agora. Bom, para nossa alegria aqui, eu particularmente não encontrei muitas questões para você construir tabela, assim como tem no saque. Então, eu trouxe o que é que a banca do SES Gran Rio está cobrando. Essa questão, se não me engano, é da Caixa. E a outra que eu trouxe, são duas da Caixa e uma do Banco do Brasil, ou o contrário. Trouxe 3 questõezinhas sobre o sistema Price. Em geral, por a fórmula ser complicada, as questões não são muito difíceis, certo? Lógico que é relativo. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que essa questão aqui tem pra gente. Ó, um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, ele estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial de R$ 2.669,33. Sabendo que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos, uma taxa de juros de 1% e um prazo de 60 meses, olha só, ele já está te dando muita coisa. Porque, ó,
Se é price, todas as parcelas vão ser aquele 2.600 e parará. Já te deu a taxa 1%. Já te deu o tempo, 60 meses. A amortização inicial, ele já te deu que é 1.469. Beleza? Então, qual é o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber? Se liga. O que a gente vai começar fazendo é escrevendo que a prestação é exatamente a amortização mais juros. Professor, como assim? Isso aqui vai ser o cerne da nossa questão. Ponto principal. Nossa prestação já está aqui. Nossa amortização já está aqui. Lembrando que ele está me dando a amortização do primeiro mês. Isso quer dizer o quê? Lembre-se que a primeira amortização é sempre em cima do saldo devedor total. Beleza? Então, é exatamente o que a gente quer. A gente não quer saber o valor máximo aproximado que ele pode receber. Isso aí é o empréstimo inicial ou o financiamento inicial, que é o mesmo que o saldo devedor inicial. Então, a gente vai usar exatamente, ó, 2.669,33 é igual a amortização, que é 1.469,33 mais os juros. Tendo os juros em mãos, aí, meu amigo, fica fácil. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a subtração disso aqui para isolar os juros. Então, 2.669,33 menos 1.469,33 é feito para dar certo. Feito para dar certo. 0,0,002 e 1. Então, eu tenho R$1.200 de juros, galera. Lembrando, professor, o que é juros? Juros é o saldo devedor inicial vezes a taxa e dividido por 100. Como assim dividido por 100? É porque é porcentagem, né? Porcentagem. Então é divisão por 100. Isso aqui são os juros. Então o que é que eu vou ter aqui de graça? Vou ter aqui meus 1.200. São igual ao meu saldo devedor vezes a taxa. Quando é a taxa? 1 vezes 1 dividido por 100, porque é 1%. Manda o 100 multiplicando e a gente tem a resposta. Saldo devedor vai ser 1.200 vezes 100. Adiciona 2 zeros. Que número é esse? 120 mil. Letra A. É só isso. Só correr para o abraço. Certo? Vamos ver aqui como é que tem as outras questões falando sobre o sistema price. Em nenhuma... Quer dizer, em uma a gente vai usar aquela fórmula feia da parcela. Vamos já chegar lá. Bora lá. Próxima. Vamos aqui. Ó, essa questão aqui é uma questão de muita atenção, porque a gente vai ver que a matemática dela não é complicada, não é difícil. Porém, se você não ler direito, você se perde. Ó, um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de 240 mil ou financiado em 24 prestações mensais a serem pagas de acordo com o sistema price de amortização. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros do financiamento, calculou quanto seria a soma das suas 24 prestações, certo? Encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. A melhor aproximação para o valor da terceira parcela do financiamento em reais é de... Ó, muita atenção. Por quê? Porque se você confundir o price com o saque, tu vai fazer 1 milhão de contas de besta. Essa questão aqui se resolve com uma conta. Porque ele está te pedindo a terceira parcela. Professor, mas nós estamos no sistema price. Price, todas as parcelas são iguais. Exatamente. E ele está me dizendo que a soma de 24 prestações está batendo esse valor gigante aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor gigantesco e dividir por 24. Certo? Então, professor, socorro. Tem um decimal aqui que eu não sei dividir esse quebradinho por 24. O que é que eu faço? Ah, amigão, vamos descobrir agora como é que você vai fazer isso. Isso aqui dividido por 24. Se esse número tem casas decimais, o que você vai fazer é uma leve correção, uma adaptação do seu problema. Você vai escrever o número sem as casas decimais, 64. E contar. Eu andei quantas? Eu andei 1, 2. Então, você vai adicionar essas duas casas decimais como zeros nesse número que está preso aqui dentro. Então, agora vamos fazer a divisão. Vai 27 não dá. Aqui eu vou ter que chamar o 2.723. Dá 1.
0, 0. Subtraiu 3, 2, 3. Ali morreu, né? O 2 com 2. Agora a gente vai vir aqui de novo. Desce o 3. Desci. Vai dar 1 de novo. Não, dá 2. 240 vezes... 2.400 vezes 2 é 4.800. Então, 2, 4, 0, 0. 3, 3. Pediu emprestado. Aqui deu 8. Desceu 1 agora. Desceu 1. Pronto, só temos duas opções, né? Ou é essa ou é essa. Aqui vai ser o quê? 8.000 e aqui eu tenho 2.400. Então 2.400 vezes 3. Se você tá ligeiro, você já sabe qual é a resposta, né? Porque aqui ou é 1 ou é 3. 1 tá muito baixo. 12 sobe 1. Dá 7. Vai dar 3. Aqui 7.200. E aí você continua a conta? Não. Por quê? Porque não? Porque você já tem uma resposta. Que tem que ser 11 com o 3 do lado. E aqui eu tenho 11 com 1 do lado. Não pode ser a letra D. Só lhe resta a letra E. Nem precisou fazer a conta toda. Só correr para o abraço. Certo? Vamos lá agora para a nossa última questão. Possivelmente a mais complicadinha. Vamos lá. Um imóvel... 100 mil reais é financiado em 360 prestações mensais a uma taxa de juros de 1%. No sistema francês. Olha, ó, sistema francês. Ele não falou que era price, ele falou francês. Gerando uma prestação de 1.028,61. Ok, ele deu o plano, falou quanto que era a prestação, falou quanto que era saldo devedor e falou quanto que era a taxa. Tudo ótimo. Só que agora ele vai mudar o tanto de tempo, ele vai mudar as prestações para 240 meses. E aí ele está perguntando, quando ele fizer essa alteração, quanto que fica a parcela? Então, ó, eu quero saber qual é a parcela para 240 meses. Meu saldo continua 100 mil, tá na questão. Minha taxa é 1. Lembrando que 1%, mesma coisa de 0,01. Que normalmente é como é tratado nesse termozinho aqui. Então vai ficar 1,01, porque é 1 mais isso, né? Elevado a menos, aqui tem um menos, eu esqueci de colocar. Menos 240 que ele quer. 240. Professor, mas o dado que ele me deu não é de 240, é de 120. Correto. Só que aí ele me deu uma situação inicial. E eu sei também, espertamente, qual é a relação entre 360, o 240 e o 120. Ora. Veja o seguinte. Menos 360 é igual a menos 240 menos 120. Ou mais menos 120, já é como queira. Mais isso aqui, menos 120. É esse fato que eu vou usar. Como assim? Não tô entendendo ainda não. Bora aqui comigo. Ó. A prestação tava quanto? 1.028,61. Utilizando o saldo devedor de 100 mil. Ótimo. Certo? 100 mil. Aqui, bem aqui, eu cometi um erro. Minha taxa deve ser adequada ao valor unitário. Certo? Vezes, cadê o vermelho? Vezes 0,01 dividido. E aqui, esse valor é para 360 meses. 1 menos 1,01 menos 360. O que é que eu vou fazer? Se liga na pilantragem. Eu vou pegar isso aqui, eu vou só multiplicar ali, só por um motivo de diminuir esses zeros. Aqui vai ficar só 2 zeros a menos, vai ficar 1.000. E aqui vai ficar 1 sobre. Aí, ó, o que é que eu preciso, né? Eu vou destrinchar esse 360 desse jeito aqui. Então, ó, 1,01. E aí, em vez de escrever 360, eu vou escrever menos 240 mais menos 120. Professor, e daí? Qual é a vantagem? A vantagem é que quando eu escrever isso aqui, eu tenho uma nova roupagem aqui para o nosso problema. Porque pela propriedade de potência, soma de potência de mesma base vira uma multiplicação. Por exemplo, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3... conserva a base e soma os expoentes. Fica 2 elevado a 4. O que eu vou pegar é desfazer exatamente isso. Então, eu vou transformar
uma soma em duas partes separadas por multiplicação. Vezes 1 sobre 1 menos. Aí vai ser isso aqui, 1,01 menos 240. Vezes o quê? Vezes 0, ainda não vou aplicar não, ansioso. Menos 120. Só que esse rapazinho aqui é o dado da questão, 0,3, beleza? Então, ó, o que é que a gente vai precisar aqui? A gente vai mandar isso aqui embora e vai jogar o 0,3 ali. Igual a 1000 vezes 1 dividido por 1 menos. Aqui vai aparecer vezes 0,3. Então, 0,3 vezes 1,01 menos 240. A gente já tem quase tudo que a gente precisa, certo? Porque, ó, o que eu posso fazer aqui é simplesmente mandar isso aqui para o outro lado. Então, eu vou ter 1028,61 dividido por 1000. Que aí é só eu colocar as casas decimais, né? Aí fica top. E aqui fica 1 sobre 1 menos 0,3 vezes isso aqui. Menos 240. Certo? Prosseguindo. A gente vai ter o seguinte. Quando eu... Vou escrever isso aqui um pouco maior. Eu anotei e não estava gravando. Eu vou jogar as casas decimais, como eu falei. Vou ficar 1,3 casas, né? 1, 2, 3. 0,2861. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que isso aqui é igual a 1 dividido por 1 menos 0,3 vezes 1,01 elevado a menos 240. Faço meios por extremos. Ou melhor, vou mandar esse cara multiplicando. E aí eu vou ter isso tudo. Eu vou deixar assim. 0,28 que multiplica 1 menos 0,3 vezes 1,01 elevado a menos 240 igual a 1. Aí multiplica distribuindo, né? 1 vezes esse cara dá ele mesmo. Aí 0,3 vezes 1,028 eu fiz aqui dá 0,3084. Então vai ficar 0,3084 vezes isso aqui. Igual a 1. Aí eu vou mandar esse 1,28 pro outro lado. Aí eu vou ficar com menos 0,3084 vezes 1,01 a menos 240 igual. Aí vai ficar 1 menos isso. Então vai ficar menos 0,028. E aí eu vou fazer a divisão para enfim descobrir esse número aqui. Essa questão de fato era difícil. E aí, ó, menos com menos dá, cancela, dá mais. E aí eu faço 0,028 dividido por 0,3084. Eu já fiz essa divisão aqui na lateral, certo? E aí deu aproximadamente 0,08. Então, 0,08. E aí a gente volta lá para o nosso problema inicial para descobrir aqui quanto é que ficaria a prestação. Ficaria 1000, cancela 2 zeros, né? Do 100.000, vezes 1 sobre 1 menos 0,08. Beleza? E aí, ó, ficaria 1000 dividido por 0,92. E agora? E agora que a gente tem que descobrir quanto é isso aqui. É um pouco mais do que 1000. Então, ó, bota duas casas a mais. Então é 1000 com mais duas casas, divide por 92. Vai dar 1, 92, sobra 8. Baixa o 0, não dá, bota o 0. Aí 0 vezes 92 é 0 e tal. 80 aqui, baixa o próximo. Aí dá 7 vezes 8, ou 7 vezes 9, dá certo. 7 vezes 9. Tem algum 1007 e pouco? 1000, 0. Aí, letra A. Vai ser uma aproximação, né? Que eu aproximei aqui. Eu aproximei aqui embaixo. Então, o valor aproximadamente, né? Eu vou encontrar 1078 mais ou menos. E aí ele jogou o 1099 aqui.
Espero que não tenha sido muito complicado essa última questão, mas para você ver que a prova pode pegar leve com você e pode não pegar leve com você, certo? Finalizamos por aqui. Bons estudos e boa sorte. Qualquer coisa pode perguntar aqui nos comentários. Não fique acanhado. E até a próxima.